Olá pessoal, boa noite. Vamos começar nossa live. Hoje conforme eu marquei, nós vamos começar a fazer as lives 2 vezes na semana. No sábado, que fica sempre marcado, né? Que tá sempre marcado para o sábado à noite, e agora nas quintas-feiras. Caso eu tenha algum compromisso na quinta, eu vou transferir para terça-feira. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 do livro Fundamentos do Lar Cristão. Sejam todas bem-vindas. Amanda, Valquíria, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Podemos começar, vou aguardar um minutinho. Agora já são 7h32, eu marquei para 7h30, 19h30. Já separei meu marca-texto, a caneta, que eu sempre faço umas anotações aqui no livro. Eu não sei se vocês têm o livro físico, quem está acompanhando. Eu tenho deixado essa live salva. Fiz uma série aqui no Instagram do Esposa Adventista e estão todas as lives salvas lá. E todos esses vídeos, depois que eu faço a gravação, a publicação aqui, eu coloco eles lá no YouTube, no canal do Esposa Adventista. E tô fazendo uma playlist lá também com todas as lives, o capítulo, tudo em sequência. E aí vai estar salvo lá. Tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de estar assistindo aqui no Instagram, porque quer ver outras coisas e às vezes sai da tela, né? Tem esse problema, vai estar lá no YouTube. O link eu sempre posto aqui nos stories e também no canal do Telegram, que tem aqui também. O link tá na bio, tanto do YouTube quanto do Telegram, tá bom? Bem-vinda, meninas que estão chegando agora. Espero que vocês estejam bem. Estamos aí parando a correria para fazer a leitura, né? Que Deus seja louvado. Vamos começar então a nossa leitura com uma oração, como a gente está sempre fazendo todas as lives. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Obrigada pela vida, pela saúde, obrigada também por cada seguidora que está assistindo essa live, seja ao vivo, seja a gravação, que o Senhor possa tocar o coração de cada uma delas e falar a mente delas através das palavras inspiradas que estão neste livro. Senhor Deus, eu entrego não só a minha família, mas todas as famílias dessas minhas irmãs em tuas mãos. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Nos transforma a cada dia em esposas melhores, aquelas que são mães. Dê a elas a transformação necessária, a paciência, o carinho, o amor e a dedicação necessária para criar os seus filhos nos teus caminhos, e fica conosco nessa live, Senhor. Nos dê a doce presença do Espírito Santo, para que tudo que for falado aqui seja mensagem tua, que eu seja apenas uma pessoa que vai transmitir as palavras para os outros. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados e nos dê uma boa noite. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar? Capítulo 4, o poderoso testemunho cristão. É muito importante esse tema, né? Nós já vimos aqui os outros capítulos anteriores, falando sobre a atmosfera do lar, como deve ser um lar cristão. O último, que foi o capítulo 3, a influência do lar, como o nosso lar influencia as pessoas de fora, né? As coisas que nós vivemos influenciam os de dentro e os de fora. E agora, acredito que seja na mesma linha do que nós lemos no sábado. Vamos ler o capítulo 4, o poderoso testemunho cristão. Então eu vou fazer como eu sempre tenho feito. Eu leio o bloco que tem um tema, um subtema, e aí eu paro para grifar e fazer algum comentário, certo? Vamos começar? Eu não sei se vocês estão com o livro aí, quem tiver, fica à vontade, tá? Sejam todos bem-vindos, quem tá chegando aí. Essa semana, para honra e glória de Deus, teve bastante novos seguidores aqui na página,
o Instagram acabou entregando uma postagem antiga aqui da página. Eu acho que foi lá no Explorar para alguém, e aí eu acabei vendo que teve muita gente nova que entrou aqui. Sejam todos bem-vindos também, se você é um seguidor ou uma seguidora nova. Então vamos lá. Os melhores missionários. É em lares cristãos que os missionários do Mestre se preparam melhor para a obra lá fora. Nesses lares, Deus é temido, amado e adorado. Ali a fidelidade se tornou uma segunda natureza. Não se permite dar aos deveres domésticos atenção descuidada e casual. A tranquila comunhão com Deus é considerada essencial ao fiel cumprimento dos deveres diários. Os deveres domésticos devem ser cumpridos com a consciência de que, se forem desempenhados com a devida disposição, fornecerão uma experiência que nos habilitará a trabalhar para Cristo de maneira mais permanente e proveitosa. Quanto poderia realizar um cristão ativo no terreno missionário, cumprindo fielmente os deveres diários, levantando alegremente a cruz, não negligenciando nenhum trabalho, embora desagradável por causa de suas tendências naturais. Nossa obra para Cristo deve começar com a família, no lar. Não existe campo missionário mais importante do que esse. Muitos descuidaram vergonhosamente desse campo do lar, e é tempo de que sejam apresentados recursos e remédios divinos para corrigir esse mal. Boa noite, minha sogra, seja bem-vinda. O mais alto dever que pesa sobre os jovens está no próprio lar. Por meio de afeição e verdadeiro interesse, eles devem ser uma bênção ao pai e à mãe, aos irmãos e às irmãs. Ali eles podem manifestar renúncia e desprendimento de si mesmos no cuidado e no serviço pelos outros. Que influência pode uma irmã exercer sobre os irmãos? Se ela for correta, poderá determinar o caráter deles. Suas orações, sua gentileza e afeição podem fazer muito no ambiente da família. Aqueles que receberam a Cristo devem demonstrar na família o que a graça fez por eles. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. O verdadeiro crente em Cristo tem uma autoridade natural que torna sua influência sensível a toda a família. Isso ajuda no aperfeiçoamento do caráter de todos no lar. Então, esse primeiro bloco aqui, os melhores missionários, vamos ver quais são as partes mais importantes aqui que eu acho, na minha opinião, para deixar marcado, né? A primeira frase aqui eu já achei muito importante, né? Que é o espírito de profecia dizendo que é dentro do nosso lar que os missionários são preparados. Então, aqui, ó, é em lares cristãos que os missionários do Mestre se preparam melhor para a obra lá fora. No segundo parágrafo também, esse primeiro texto é comprido um pouquinho, mas é muito forte. Olha só, os deveres domésticos devem ser cumpridos com a consciência de que, se forem desempenhados com a devida disposição, fornecerão uma experiência que nos habilitará a trabalhar para Cristo de maneira mais permanente e proveitosa. Então é isso, né? A gente cumprindo nossos deveres domésticos, não só nós, mas os nossos membros da nossa família, né, com a consciência de que deve ser desempenhado com uma boa disposição, vai ser uma experiência habilitante para um trabalho fora, um trabalho missionário para Cristo, né? Então eu vou grifar aqui que é um bom testemunho. Aquele que trabalha bem em casa, ele vai conseguir fazer um bom trabalho fora, né? Se tiver muito baixo o áudio, vocês me falam, tá? Eu tento falar um pouquinho mais alto. E essa daqui que eu achei super importante é esse aqui, ó. E isso é falado muito em nossas igrejas, mas é pouco cumprido. Então, vamos pedir também, depois eu vou marcar isso aqui como um ponto de oração,
para que Deus nos habilite, né, para que a gente comece na nossa família o campo missionário. Então o texto diz assim: nossa obra para Cristo deve começar com a família, no lar. Não existe campo missionário mais importante do que esse. Vou anotar aqui que é um ponto de oração. E aí depois, como já é costume aqui dessas leituras, eu faço a postagem lá no feed com alguns textos marcantes e na última imagenzinha eu coloco lá os pontos de oração. Para dar uma ajuda, né, um auxílio para você. Quando você quiser orar e fazer algum pedido a Deus, você pode se guiar por esses pontos que eu deixo lá no post, tá? Aqui também é importante, falando assim, que os jovens, eles têm um importante papel a desempenhar dentro do lar. Então tá aqui, o mais alto dever que pesa sobre os jovens está no próprio lar. Por meio de afeição e verdadeiro interesse, eles devem ser uma bênção ao pai e à mãe, aos irmãos e às irmãs. Porque dentro do lar, como o espírito de profecia diz, é dentro do lar que a gente, né, e aqui ela tá falando especialmente a respeito dos jovens, que é onde é manifestado a renúncia, o desprendimento de si mesmo, a abnegação, que são características do caráter de Cristo, que é aquele caráter que nós buscamos, né? Essa frase aqui também é muito, muito marcante. Aqueles que receberam a Cristo devem demonstrar na família o que a graça fez por eles. Será que você e eu estamos, né, demonstrando na nossa família aquela graça que nós recebemos de Cristo? Vamos pensar um pouquinho aí. Essa graça que nós recebemos, essa graça que nós não merecemos, será que estamos demonstrando? Tendo graça também, né? Exercitando essa graça com aqueles que moram debaixo do mesmo teto que nós, com a nossa família. E esse texto aqui também, do final desse bloco, muito importante, que o verdadeiro crente em Cristo tem uma autoridade natural, que torna sua influência sensível a toda a família. Isso ajuda no aperfeiçoamento do caráter de todos no lar. Também é um ponto de oração, que você possa orar e pedir a Deus que Ele te dê essa autoridade natural que vem dele para que a sua influência seja sentida por todos aqueles que estão morando com você, vivendo com você, os seus familiares. Vamos lá, o próximo bloco, argumento irrefutável. É um parágrafo só. Um lar cristão bem ordenado é um poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã, argumento que o incrédulo não pode contradizer. Todos podem ver que há na família uma influência em atividade, a qual afeta os filhos, e que o Deus de Abraão está com eles. Se os lares dos que se dizem cristãos tivessem uma matriz religiosa correta, exerceriam poderosa influência para o bem. Seriam, na verdade, a luz do mundo. É fortíssimo, né? Eu vou grifar aqui. Um lar cristão bem ordenado é um poderoso argumento em favor da religião cristã. Esse daqui também é super importante. Se os lares... Eu acho que essa frase é a melhor. Esse texto aqui. Se os lares dos que se dizem cristãos tivessem uma matriz religiosa correta, exerceriam poderosa influência para o bem e seriam, na verdade, a luz do mundo. Olá, irmãos do Começa no Lar, sejam bem-vindos, viu? Eu acho que é uma irmã, né, que é administradora do perfil, seja bem-vinda. Caso você queira participar da live, a live está aberta, viu, para sua participação. Eu já li um pouquinho aqui do capítulo 4. Quem tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar nos comentários, ou se for uma pergunta que não tem a ver com o tema, você deixa nesse ponto de interrogação que tem aqui embaixo, e aí depois eu vejo no final da live se dá para responder, tá bom?
Próximo bloco, influência ampliada. Os filhos devidamente educados, que gostam de ser úteis, de ajudar o pai e a mãe, estenderão o conhecimento das ideias corretas e dos princípios bíblicos a todos com quem entrarem em contato. É o testemunho, é o que a gente está falando nesse capítulo. Quando nossa própria casa for o que deve ser, não deixaremos que nossos filhos cresçam na ociosidade e na indiferença para com as reivindicações de Deus em favor dos necessitados que os rodeiam. Como a herança do Senhor, estarão habilitados para empreender a obra onde estiverem. Desses lares resplandecerá uma luz que se revelará em favor dos que não conhecem a verdade, levando-os a toda fonte de todo conhecimento. Exercerão influência poderosa em favor de Deus e de sua verdade. Lindo, né? Pais que de outro modo não seriam alcançados, acabam sendo com frequência alcançados por meio de seus filhos. Olha a importância que, aqui eu estou falando para a maioria de mulheres, né? A importância de se educar bem os filhos. Da mãe praticar essa religiosidade dentro do lar, essa espiritualidade, momentos com Deus junto com os filhos, principalmente aqui falando para quem é casado em julgo desigual, que o marido ainda não está entregue a Cristo completamente. E essa é uma influência poderosa, né? Essa última frase já vou deixar marcada aqui, que são pais que de outro modo eles não seriam alcançados a não ser pela influência dos filhos, por meio desses filhos. Então, e nós como igreja, qual que é a nossa obrigação? Acolher os jovens, as crianças, né? Clube de aventureiros, de desbravadores, que muitas vezes são crianças que às vezes os pais não são adventistas ainda, e a gente tem esse dever de estar ali na evangelização dessas crianças. Agora, voltando a falar aqui do texto, a influência. Aqui está falando, seja bem-vinda, irmã Francilda, seja bem-vinda. Aqui está falando claramente que os filhos que são devidamente educados, eles gostam de ser úteis dentro de casa, eles gostam de ajudar o pai e a mãe. E todo o entendimento que eles têm das coisas corretas e dos princípios da Bíblia, eles vão aplicar e estender e dar um bom testemunho para aqueles que eles têm contato fora ali de casa, né? E aqui é muito importante também que o Espírito de Profecia diz que quando os nossos lares forem realmente aquilo que Deus, né, aquilo que Deus sonhou para cada família, né, a gente nunca vai deixar que os filhos desse nosso lar cresçam na ociosidade. O que é na ociosidade? Desocupados, sem fazer nada, né? E que também não vamos deixar que eles cresçam na indiferença para com os mandamentos de Deus, as reivindicações de Deus para eles em favor daqueles que os rodeiam. O mais bonito é que a partir dessas crianças, desses jovens, desse lar, vai resplandecer uma luz que vai ser revelada em favor dos que não conhecem a verdade. E aí ela finaliza com esse parágrafozinho falando que tem pais. Eu até vou olhar depois se aqui ela está falando no sentido de pais no masculino para homem, pai mesmo, ou pais no plural como pai e mãe, que não seriam alcançados de outra forma se não fosse pelos filhos. Então, esse blocozinho pequeno, mas muito útil, muito profundo para nós. Isso mesmo, irmã Caterine. Sou casada com um ateu e eu acredito que sou o evangelho que ele irá conhecer. A minha responsabilidade sobre esta alma é enorme. É enorme. E não desista, viu? Não desista, porque cada pensamento que você tem, Deus está te ouvindo. Deus está ouvindo suas orações também com relação ao seu esposo. E tudo é possível nas mãos de Deus quando a gente entrega.
né? Eu não tenho ele aqui, tenho sim. Eu vou até mostrar para você, interromper um pouquinho o nosso tema, mas dentro do tema também, eu gosto muito de indicar esse livro. Ele é Orações Poderosas para Esposas. A autora é Sharon James. Ela é uma autora que escreve para mulheres. E apesar dela não ser adventista, esse livro que ela escreveu aqui tem muitas orações, tem um cronograma de orações para 30 dias. Começa com uma introdução explicando como que vão ser essas orações, e aí tem esse cronograma de 30 dias de oração. Esses 30 dias são para aqueles que são cristãos, se você é casada com um marido cristão. Mas também tem um apêndice aqui que tem oração pela cura, que são orações para quando o esposo estiver doente. E no final aqui tem um outro apêndice. Tá antes, deixa eu ver. Orando pela cura. Opa. Deixa eu olhar aqui no índice. E orando pela salvação, aqui na página 229. 229. Aqui, ó, orando pela salvação. Tá? Essas orações são para aquelas mulheres que são casadas com, aqui, ó, com maridos que não entregaram sua vida a Jesus ainda. E aí ela tem uma pequena introdução, e que daí ela diz que a oração tem o grande poder de preparar o coração para receber a semente preciosa da verdade. E aqui ela tem um cronograma que são 10 orações. 10 orações para você orar pela salvação do seu marido. Mas aqui também, essas orações que tem aqui, que é para o marido cristão, também tem muitas que servem para o casamento quando você está em julgo desigual. Então eu recomendo muito. Lá no link na bio também tem um link para comprar ele, tá? Olha, eu tenho esse livro desde setembro de 2019, então tá fazendo 3 anos. E eu já orei essas orações aqui umas 8 ou 9 vezes. E eu sempre pego, e no feed aqui do Esposa Adventista sempre tô colocando uma oraçãozinha. Então, é aquilo que a gente está falando aqui nesse último bloco que eu acabei de ler. A influência. Tanto a influência, aqui está falando principalmente da influência dos filhos. Os pais precisam ser a influência para os filhos. E os filhos serão aquela influência que darão aquele poderoso testemunho cristão. Agora, próximo bloco, luz para os vizinhos. Por nada, irmã. Vou colocar seu nome nas minhas orações, viu? Qualquer outro pedido de oração pode me mandar lá no privado. Luz para os vizinhos. Precisamos de mais pais e cristãos radiantes. Estamos muito fechados em nós mesmos. Com frequência, as palavras bondosas e animadoras e o sorriso alegre são retidos de nossos filhos e dos oprimidos e desanimados. Pais, está sobre vocês a responsabilidade de ser portadores e refletores de luz. Brilhem no lar como luzes, iluminando o caminho por onde os filhos têm que andar. Agindo assim, sua luz irradiará para os que estão lá fora. De todo lar cristão deveria resplandecer uma santa luz. O amor deveria ser revelado nas ações. Deve ser evidente em toda a relação doméstica uma cortesia gentil, desprendida, que resulta em bondade prática. Há lares em que esse princípio é vivido, nos quais Deus é adorado e onde reina o amor mais verdadeiro. Desses lares, as orações matutinas e vespertinas sobem a Deus como incenso suave, e as misericórdias e as bênçãos dele descem sobre os suplicantes como orvalho da manhã. Muito bonito, né? Então, aqui o bloco se chama Luz para os Vizinhos, né? Porque é o seguinte,
o nosso lar tem que refletir essa luz, e todos aqueles que moram ali em volta, eles perceberão esse testemunho, que talvez você não precise nem conversar com eles, mas a atmosfera, aquilo que você vive no seu lar, você vai acabar transparecendo de alguma forma. Eu achei bom isso aqui, ó, que precisamos de mais pais e cristãos radiantes. Provavelmente ela está falando aqui no plural, que é pai e mãe, tá? O nosso problema da nossa língua portuguesa é que a palavra pais, né, ela é o mesmo plural para o pai, homem, né, e aí acaba fazendo essa confusão. Mas eu acredito que aqui é para os dois. Estamos muito fechados em nós mesmos. Com frequência, as palavras bondosas e animadoras e o sorriso alegre são retidos de nossos filhos e dos oprimidos e desanimados. Então, às vezes, né, as palavras bondosas e animadoras a gente retém, tanto para os filhos quanto para aqueles que moram ali ao redor, né? Oi, Mili, que bênção, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu não sei se você é adventista ou não, mas seja bem-vinda, viu? Todos os valores, né, as palavras que contém aqui, que nós consideramos como inspiradas por Deus, através do Espírito Santo, para nossa irmã Ellen White, eu acredito que quando atingem as pessoas, nós sabemos que fazem uma transformação, porque são vindas de Deus mesmo. Que bênção, né? Que bênção. Agradeço muito que você está compartilhando, viu? Que bênção que o teu lar está ficando diferente e que continue em nome de Jesus. Que bom. Então aqui ela reforça que está sobre a responsabilidade dos pais de ser portadores e refletores de luz. Aqui também essa palavra é muito assim incisiva, como se fosse uma ordem, né? Brilhem no lar como luzes, iluminando o caminho por onde os filhos têm que andar. É uma responsabilidade, né? Muito grande, muito grande. E aí aqui é um complemento de que, agindo assim, essa luz vai irradiar para aqueles que estão lá fora. É o testemunho, é esse capítulo, o poderoso testemunho cristão. É poderoso mesmo, né? E isso aqui também achei importante, que deve ser evidente em toda a relação doméstica, uma cortesia gentil, desprendida, que resulta em bondade prática. Essa cortesia, ela não precisa vir só de palavras, mas de atitudes, de alguma coisa que você faz, que você pode fazer, que às vezes parece simples, mas que demonstra que você está servindo com amor, que você está tendo aquela cortesia, né? Dando o seu testemunho. E a transformação vem a partir daquilo que você já está vivendo. Eu não sei explicar, mas eu acho que o que eu acho melhor é que, assim, é contagiante. É quando você trata a pessoa bem, e não forçadamente, não com falsidade, mas uma demonstração de amor. Isso vai retornar para você, a pessoa vai se sentir constrangida e vai querer de alguma maneira retribuir. Se a pessoa ainda não está convertida, talvez o esposo, ou o filho, ou a filha ainda não está convertida, essa resposta às vezes não pode vir, pode demorar a vir, pode vir de uma forma grosseira naquele momento, a pessoa duvidar, né, da tua bondade ali, da tua gentileza, mas você precisa ter em mente que você fez a sua parte e que aquele que pediu para que você faça isso, ele está olhando. Entreguem a Deus. Eu já passei por isso, vivendo com os meus pais, né? Muitas vezes eu tive atritos, conflitos, porque eles não são da mesma fé que eu, mas com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, a gente vai amansando os corações. E não é só por nós, é vindo do Espírito Santo mesmo, né? E aqui, o mais bonito é que é o seguinte, o Espírito de Profecia diz em que tem lares
e que os lares onde esse princípio é vivido, onde Deus é adorado, né? Onde tem um amor que reina ali verdadeiramente, desses lares, as orações que são feitas de manhã e no cair da tarde, elas sobem a Deus como incenso suave e que as misericórdias e as bênçãos de Deus descem, né, como orvalho da manhã sobre aqueles que suplicam. É muito lindo mesmo. Vou deixar marcado aqui. E aqui onde está que precisamos de mais pais e cristãos radiantes, eu vou marcar como ponto de oração para que depois eu coloque lá no post, para que você se lembre de orar, pedindo a Deus, para que você seja mais aberto, para que você não retenha as palavras bondosas. Peça a Deus para que você não retenha os sorrisos, não retenha o bom humor, não retenha a alegria. E peça para o Espírito Santo estar sempre te dando esse fruto do Espírito, que é a alegria, a bondade, o amor. Faz parte do fruto do Espírito, né? Resultados da unidade. A primeira obra dos cristãos é manter a unidade da família. Depois, a influência deve ser estendida a seus vizinhos de perto e de longe. Então, a primeira obra é dentro de sua casa, não se esqueça disso. Não é na igreja, não é para os vizinhos, não, a sua primeira obra em casa. Não é fazer para quem está fora. Os que receberam luz precisam deixá-la irradiar em raios brilhantes. Suas palavras, que demonstram o amor de Cristo, precisam ser um cheiro de vida para a vida. É o que eu já falei, né? Quanto mais intimamente forem unidos os membros da família em sua obra no lar, tanto maior será a influência que pais, mães, filhos e filhas exercerão fora dele. Então, esse bloco se chama Resultados da Unidade. Está falando que a união no lar, a missão que você cumpre dentro do seu lar, de transformar sua família em um lar unido, em um lar em unidade, vai trazer resultados, e resultados positivos. O Espírito Santo vai reinar ali, o amor vai reinar ali, e isso vai ser uma influência, um bom testemunho para fora. Então, é muito importante. A primeira obra dos cristãos é manter a unidade da família. E quanto mais intimamente forem unidos os membros da família em sua obra no lar, tanto maior será a influência de pais, mães, filhos e filhas exercerão fora desse lar. Homens bons, mais um tópico. A felicidade de famílias e igrejas depende das influências domésticas. Isso nós já vimos nos outros capítulos passados. A felicidade das famílias e das igrejas depende das influências domésticas. Os interesses eternos dependem do desempenho adequado dos deveres desta vida. O mundo precisa mais de homens bons que sejam uma bênção em seu lar do que de homens com grande capacidade intelectual. Então, o mundo precisa mais de homens bons. Porque o conhecimento, ele vai ser completado na eternidade. Quando nós estivermos passando o resto da eternidade junto com Jesus. Ellen White já disse que nós estaremos, e vai ser, o tempo parece que não vai ser suficiente, porque tem muitos mistérios que nós vamos aprender da palavra de Deus. Então, a gente precisa desenvolver a bondade. E quando ela diz aqui que o mundo precisa mais de homens bons, é um ponto de oração. Que a sua oração seja para que o seu marido seja um homem bom. Para que ele seja um homem bondoso. Que Deus desenvolva nele o fruto do Espírito. Então aqui é um ponto de oração fortíssimo. Porque essa frase aqui também, olha, por que é um ponto de oração? Porque os interesses eternos de quem? Da sua família. Dependem do desempenho adequado dos deveres desta vida. Porque a vida não é só direitos. Nós estamos num mundo caído, né? Do pecado. Então, precisamos desempenhar bem os deveres desta vida para que o nosso interesse eterno seja alimentado.
Eles dependem desses deveres. E quais são os nossos deveres dessa vida? Os deveres espirituais. O estudo da Bíblia, momento de oração, comunhão com Deus. E aí, é por isso que eu achei importante que cada post que eu fizer, eu vou colocar os pontos de oração. Porque vai ajudar a desenvolver os interesses eternos. A maioria dos pontos de oração que eu coloco não é para interesses terrenos. É para que você ore pedindo transformação na vida sua e de cada membro de sua família, porque a sua vida eterna depende disso. Próximo tópico, penúltimo. Erros que fecham portas. Quando a religião se manifesta no lar, sua influência é sentida na igreja e na vizinhança. Mas alguns que dizem ser cristãos conversam com os vizinhos a respeito de suas dificuldades domésticas, contam seus problemas, a fim de atrair compaixão. Mas é um grande erro despejar nossas aflições nos ouvidos de outros, especialmente quando muitos de nossos desgostos são fabricados e existem devido à nossa falta de espiritualidade e caráter defeituoso. Vocês estão prestando atenção, né? Como é importante a gente fechar nossa boca e não reclamar de coisas que às vezes nós mesmas estamos criando dentro de nossos lares. Os que saem para contar suas mágoas particulares a outros fariam melhor em ficar em casa para orar, entregar sua vontade corrompida a Deus, cair sobre a rocha e se despedaçar, e morrer para o próprio eu, para que Jesus os faça vasos de honra. Isso aqui eu já li no Lar Adventista, e depois que eu li isso aqui, também tem um outro texto que mexeu muito comigo, sobre não ficar contando mais os problemas que acontecem dentro do meu lar e compartilhar somente com Deus, porque as pessoas às vezes estão interessadas em saber, não é para ajudar e não é para orar por você. Às vezes elas estão interessadas para poder se satisfazerem com as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida. Então, é um conselho inspirado que veio de Deus. Depois eu vou ler novamente quando eu for grifar. E finalizando esse bloco, uma falta de cortesia, um momento de petulância, uma única palavra áspera impensada pode manchar a reputação e fechar de tal maneira a porta de corações que nunca mais sejam alcançados. Amém. Louvado seja Deus. Então, isso aqui, irmãos, o que está dizendo é que muitas vezes as coisas ruins que nós falamos que acontecem no nosso lar, elas podem manchar a reputação minha, a reputação do meu esposo, se eu falar mal dele. E aí, um coração de um vizinho, ou de uma amiga, ou de alguém que eu estou compartilhando isso, pode se fechar e pode nunca mais ser alcançado por mim. Porque eu dei um mau testemunho contando alguma coisa ruim sobre o meu casamento, sobre a minha família. Então precisamos tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca quando nós vamos falar daquilo que acontece dentro do nosso lar. Nós já temos as testemunhas invisíveis, que são os anjos e que é o Espírito Santo. E quem é mais poderoso para nos ajudar a não ser Deus? Então, por que às vezes nós nos desgastamos contando as coisas para os outros que não vão nos ajudar a resolver? E que também é um erro que vai fechar a porta para a conversão de outra pessoa. Eu vou estar passando para essa pessoa um mau testemunho da minha família. Então, essa pessoa pode olhar para a minha família e ver que não é uma família cristã como ela pensava. E aí, como diz o Espírito de Profecia, isso pode manchar a reputação e fechar de tal maneira a porta de corações que nunca mais seriam alcançados. Então eu tô achando aqui que tem muita coisa para marcar. Esse bloco todo aqui tá bem bom, né? Mas o mais importante aqui é que quando a religião se manifesta no lar, a sua influência é sentida na igreja e na vizinhança. É um grande erro despejar nossas aflições nos ouvidos de outros,
especialmente quando muitos de nossos desgostos são fabricados por quem? Por nós. E quando eles existem devido à nossa falta de espiritualidade e de caráter defeituoso. Isso aqui é mais forte. Os que saem para contar suas mágoas particulares a outros fariam melhor em ficar em casa para quê? Para orar, para entregar sua vontade corrompida a Deus, para cair sobre a rocha que é Jesus, para se despedaçar e morrer para o próprio eu, para que Jesus os faça vasos de honra. Muito forte. E é um ponto de oração. Um ponto de oração para que você, peçamos a Deus que todas as vezes que a gente sentir vontade de reclamar daquilo que acontece no nosso lar para outra pessoa de fora, que o Espírito Santo feche nossa boca, que a gente possa lembrar disso. É melhor ficar em casa para orar. É melhor se fechar num quarto, entregar nossa vontade a Deus que está corrompida. Pedir a Deus para nos limpar desse pecado. E para transformar também. Não só a nós, mas a tudo aquilo que está ao nosso redor. As pessoas que convivem com a gente. Marido, filhos, né? Porque é um desgaste muito grande a gente passar por situações e depois se despedaçar e falar para os outros. Eu já passei por momentos assim no meu casamento, sabendo com quem eu vou conversar, entende? Pessoas que conhecem a mim e que conhecem ao meu marido e que sabem que eu não estarei dando mau testemunho. Por exemplo, mesmo a minha sogra. Né? Quantas e quantas vezes eu já fui me abrir com ela, porque eu sei que ela sabe que não é um mau testemunho que está vindo do meu lar, mas eu estou falando para ela me ajudar. Só que antes de eu ir falar com ela, eu faço isso. Eu oro, eu peço a Deus, primeiro para me perdoar se eu fiz alguma coisa de errado. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para nós, em toda situação. Porque existem os dois lados, tá bom? Estou falando isso a respeito de desentendimentos, não de violência psicológica, não de violência física, isso não tem nada a ver, isso entra já em outro patamar, certo? Apenas de desentendimentos, de como que se diz? Comunicação mal feita, tá bom? O último bloco aqui para a gente encerrar. O cristianismo do lar resplandece. O esforço de fazer do lar o que ele deve ser, um símbolo do lar celestial, prepara-nos para atuar em uma esfera mais ampla. A educação recebida por meio da consideração afetuosa de uns pelos outros nos habilita para saber atingir os corações que precisam aprender os princípios da verdadeira religião. A Igreja precisa de todas as energias espirituais para que todos, em especial os membros mais novos da família do Senhor, sejam cuidadosamente guardados. A verdade vivida em casa pode ser percebida no serviço desinteressado lá fora. Aquele que vive o cristianismo no lar será em toda parte uma luz. Olha que maravilha isso aqui. Então, o próprio título desse bloco já diz: o cristianismo no lar resplandece. Aquilo que você vive dentro do seu lar vai tocar os outros lá fora. Seja se você vive uma boa vida com a sua família ou não. Então, pense naquilo que você está vivendo com a sua família, aí no seu lar. Se é um cristianismo que resplandece ou que escurece. Educação. E aqui é muito importante que tudo isso que nós vivemos no nosso lar, se considerarmos o nosso lar como a nossa primeira missão, né? Como disse lá no começo desse capítulo, vai ser uma preparação para a gente atingir corações que precisam aprender esses princípios da verdadeira religião, do amor de um para com o outro. E isso aqui também é importante, que a Igreja precisa de todas as energias espirituais, para que, em especial, aqueles membros que são mais novos, né, os recém-batizados, aqueles que ainda estão fazendo estudo bíblico, para que eles sejam guardados cuidadosamente, para que, se você, dentro do seu lar, você já estende um olhar de compaixão
olhando para as debilidades, para as dificuldades, para os defeitos que o seu marido tem ou que os seus filhos têm, e olham com um olhar de misericórdia, você vai saber refletir esse olhar, essa misericórdia para com aqueles que estão lá na tua igreja, para com aqueles que ainda são novos na fé. Então você vai ter esse cuidado, que é o que o Espírito de Profecia aqui nos diz que a nossa igreja precisa, que a gente tenha esse cuidado, esse olhar cuidadoso. E aí, para finalizar, esse último parágrafo que eu vou reforçar aqui é que a verdade vivida em casa pode ser percebida no serviço desinteressado lá fora. Aquele que vive o cristianismo no lar será em toda parte uma luz. Também é um ponto de oração. Temos vários pontos de oração nessa live de hoje. Sempre tem, né? Porque a gente sempre tem algo a melhorar nas nossas vidas. Finalizamos aqui, então, nosso capítulo 4, bastante marcado, com vários pontos de oração. Olha só. Vários pontos de oração. E pedindo a Deus, né, que a nossa vida, nos nossos lares, possa ser uma missão que a gente possa considerar o nosso lar como a primeira missão nossa, e que nós possamos dar um bom testemunho poderoso para não só os nossos irmãos na igreja. Tem um aqui, ó, tem um texto que fala aqui, falando da influência. Eu não achei aqui, mas ela fala da influência na igreja. Então o lar, quando você tem um bom testemunho entre os membros, quando você tem uma boa unidade no lar, esse testemunho vai alcançar outros dentro da sua igreja. Às vezes, ao invés de você ficar reclamando daquele irmão, daquela irmã, daquela família que você vê que é desajustada, que é desestruturada na igreja, em primeiro lugar, ore por eles, mas faça com que a sua família seja um exemplo e dê um bom testemunho. Porque o Espírito de Profecia confirma que o seu testemunho da sua família na igreja é capaz de converter outras famílias a não sentirem inveja, mas quererem sentir esse cristianismo que você sente, esse cristianismo que você vive, né? Porque a verdade vivida em casa pode ser percebida lá fora. Então vamos orar para finalizar essa live. Eu quero agradecer primeiro a todas vocês que estiveram aí. Eu não sei quantas ficaram desde o começo, mas quem não esteve desde o começo, a live vai ficar salva aqui no Instagram. A live também vai lá para o YouTube. O link eu sempre deixo aqui nos stories. E se você não é inscrito também lá no YouTube, pode se inscrever. Tem o link aqui na bio do Instagram. Tem também do Telegram, que é onde eu posto sempre os links lá também. E às vezes algum vídeo que não dá para ficar compartilhando muito aqui, eu sempre posto lá no Telegram, que fica lá gravado. Quando você quiser ver de novo, você vai lá, você pode salvar para o seu celular, você pode compartilhar com outras pessoas, tá bom? Obrigada a você, irmã Caterine. Vamos orar para finalizar? Senhor Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais uma noite, obrigada por mais uma live. Queremos te agradecer pela presença maravilhosa do Teu Santo Espírito conosco. Senhor Deus, que todas as palavras que nós lemos aqui, que nós ouvimos aqui, possam cair em nosso coração como semente e que o nosso coração seja um bom terreno frutífero, uma terra fértil, para que toda essa verdade e todos esses conselhos, todos esses desejos Teus para a nossa família sejam concretizados, ó Pai. Que o Senhor nos capacite, nos habilite como esposas, como mães, a transformar o nosso lar. E que seja de dentro para fora. Que a nossa missão seja em primeiro lugar o nosso lar, que não possamos olhar em primeiro para a igreja, em primeiro para o trabalho, mas que nós olhemos o nosso lar como o nosso desafio missionário, todos os dias, para levar os nossos
nosso esposo, nossos filhos aos pés de Cristo todos os dias e apresentar o verdadeiro cristianismo ali dentro. E que essa luz ela resplandeça para fora e que atinja aqueles que nos observam, pois sabemos que somos cartas abertas a todos os que estão aí fora no mundo, Senhor. Peço mais uma vez que todas as famílias contempladas aqui nessa live, representadas por cada uma dessas irmãs que estão aqui online assistindo, que elas possam ser abençoadas pelas tuas mãos poderosas, que o teu amor caia cheio de bênção sobre essas famílias e que o teu Santo Espírito faça transformações visíveis no coração, na mente, na vida dessas mulheres, dessas famílias. Que elas possam ser um poderoso testemunho do cristianismo na igreja e fora dela. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fiquem todas com Deus. Até sábado. Se Deus permitir, estaremos. Capítulo 5. Olha, preparo para um casamento feliz. Vai falar para quem é solteira. Se você conhece alguma irmã aí da igreja que é solteira. Os jovens, Clube de Desbravadores, Ministério Jovem. Compartilhem que sábado nós vamos ter a live. Vai ser um pouquinho maior, porque o capítulo aqui tem 4 páginas. Mas vamos estar aqui. Em nome de Jesus, se Deus permitir, estaremos aqui. Olha, já começa aqui com pensar bem antes de casar. Então, vamos compartilhar, tá bom? Fiquem com Deus. Daqui a pouco estou compartilhando a live. E vou tentar subir para o YouTube ainda hoje, tá? Um abraço e até a próxima. Beijo!